A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para trazer até vocês subsídios para enriquecer as suas aulas de escola dominical. Se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal, inscreva-se, dê o seu joinha e ajude-nos a divulgar este canal. Muitos irmãos têm comentado que têm sido abençoado através deste canal, então ajude-nos divulgando aí para os seus amigos, na sua igreja, para outros professores, para que seja bênção para eles também. Eu lembro aos irmãos que nós temos aula para juvenis e através do professor Juninho, e o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também o e-mail para você se comunicar conosco, você já conhece, mas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Nós estamos chegando à aula de número 6, e a lição 6 traz o título Deus, o nosso provedor. O texto áureo está em Gênesis 26, verso 2, que diz: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verdade prática. Em tempos de crises financeiras, não se volte às coisas deste mundo, mas busque a suficiência do Pai Celeste. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 26, versos 1 ao 6. E é interessante que este texto, ele começa dizendo no verso 1, havia fome na terra. É desta maneira que começa o texto que nós vamos trabalhar nesta aula. Então é importante que você, professor, destaque a questão da fome. E eu aprendo que não há nada pior do que a fome. Há muitas crises que o homem pode enfrentar, há muitas dificuldades que são difíceis de suportar, mas não existe nada pior do que a fome. Ela faz com que você perca o seu lugar de estabilidade e mude de ambiente. Então, os homens na antiguidade, eles eram nômades e eles iam para um local onde havia alimento, e quando havia escassez na terra, então eles mudavam. A fome, ela tem esse poder de fazer com que o homem mude de local, perca a sua estabilidade. E foi assim com Abraão. Abraão mesmo tendo a promessa de Canaã lhe pertencer, quando ele chega em Canaã, há fome em Canaã, e Abraão se muda por causa da fome para onde? Para o Egito. Jacó, que é filho de Isaac, que é o personagem de hoje, mais à frente, com todos os seus filhos, ele vai descer também ao Egito, e ali a sua descendência vai ser escrava por 430 anos. A fome, ela desestabiliza o homem. Num caso de fome extrema, o homem é capaz de fazer coisas que ele não faria em nenhum outro momento da sua vida. Coisas que que são inimagináveis ao homem, ele pode cometer por causa da fome. Eu lembro de um relato que há muitos anos atrás caiu um avião na Cordilheira dos Andes, e naquele tempo ainda não havia a tecnologia que há hoje para procurar, e em meio ao gelo, em meio a muitas dificuldades, aqueles que sobreviveram, porque uma boa parte, a maior parte da tripulação morreu,
né? Aqueles que sobreviveram só conseguiram sair dali vivos porque quando chegou a fome extrema, eles se alimentaram dos corpos dos seus amigos. Aqueles que morreram na tragédia serviram de alimento para aqueles que haviam sobrevivido. E só se alimentando dos corpos dos seus até então amigos, eles conseguiram suportar e ficar ali vivos até que chegou o resgate. Então, num ambiente de fome extrema, o homem faz coisas que ele não faria em nenhum outro momento. Foi assim também com Elimeleque. Você sabe a história, Elimeleque e Noemi. Quando a fome chega no tempo dos juízes, há uma fome gravíssima na terra por causa da desobediência do povo de Deus. E Elimeleque, ele está em Belém. Belém significa casa do pão. Mas uma terrível fome assola Belém. E Elimeleque toma a sua esposa, toda a sua família e vai para os campos de Moabe. Vai em terra estranha em busca do alimento. Ou seja, a fome fez com que Elimeleque saísse da terra do pão, saísse de Belém. Então, esses são alguns exemplos aí que você pode levar para a sua classe para aplicar. Tem um versículo que está em Lamentações, que também você pode aplicar nesse contexto. Lamentações capítulo 4 e o verso 9. Aqui Jeremias está falando do momento quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e ali ele passou alguns à espada. Muitos morreram nessa situação e outros ficaram ali em Jerusalém, mas a cidade já havia sido incendiada e não havia alimento na cidade. Olha só o que Jeremias fala em Lamentações 4 e 9. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. Aqueles que morreram à espada morreram rapidamente. Todavia, a fome mata de forma lenta. Então, o texto começa dizendo para nós que havia fome na terra e não existe nada pior do que a fome. Eu aprendo aqui também que Isaac ele foi provado na terra da provisão, em Canaã, terra que mana leite e mel. É ali que ele está. E o que pensar sobre a promessa quando na terra prometida não há pão? Isaac, assim como Abraão, está na terra da promessa, em Canaã, terra que mana leite e mel. E de repente não há pão, há fome na terra. O que pensar? Porque às vezes Deus nos permite que nós passemos por momentos em que nós não vemos a provisão de Deus, em que nós não vemos Deus agir, mesmo estando no propósito de Deus. Mas então Deus está nos provando para nos preparar para o propósito grande que Ele tem em nossas vidas. Eu aprendo também que quando Deus tem um propósito com alguém, Ele tira esse alguém do ambiente do conforto para levá-lo ao ambiente do propósito. Ou seja, Isaac poderia ir para o Egito, porque aparentemente no Egito havia alimento. Isaac poderia tentar voltar lá para as terras de Labão, lá para onde Abraão esteve no início da sua caminhada, lá em Ur dos Caldeus. Mas não, Deus não permite que ele esteja no ambiente do conforto. Deus quer prepará-lo no ambiente do propósito. Então, às vezes, Deus nos tira do conforto para nos levar ao deserto, para ali nos preparar. E então nós enfrentamos crises, nós passamos por escassez, nós passamos por fome, por sede, porque Deus está nos preparando para algo grande que Ele tem através de nós.
os melhores soldados norte-americanos, eles são preparados em um ambiente em que um ser humano normal não sobreviveria um dia. Por que eles são preparados ali? Porque quando eles enfrentarem as piores guerras, eles suportarão, porque eles foram preparados num ambiente hostil. Então, essas crises que nos vêm no meio da caminhada, elas servem para nos deixar mais fortes. A fé de Isaac estava sendo provada, assim como foi provada a fé de seu pai, Abraão. Mas tem algo tremendo nesse texto, porque no versículo 1 diz que havia fome na terra. O versículo 2 diz, e apareceu-lhe o Senhor. Eu aprendo aqui que não importa a crise que nós estejamos enfrentando, o Senhor sempre aparece no momento crucial. Ele sabe até onde eu e você suportamos a pressão, suportamos a batalha. E no momento crucial, quando nós não temos mais para onde correr, o Senhor aparece. O versículo 2 diz, e apareceu-lhe o Senhor. E é tremendo quando nós não vemos saída, quando nós estamos pensando em desistir, quando nós estamos pensando em descer ao Egito, o Senhor aparece e o Senhor libera uma palavra que vai trazer a direção. E Deus diz, não desças ao Egito. Ou seja, o Egito, Isaac, não é para você. Não desça lá. Abraão, teu pai, teve lá. Mas não desças para o Egito. Jacó, teu filho, vai estar lá. Mas o Egito não é lugar para você. Não desça ao Egito. Por quê? O Egito é um tipo aqui do mundo que tem uma falsa provisão, que aparentemente tem fartura. Então o Egito chama a atenção. E a tendência natural do homem é descer ao Egito. E o Senhor está falando, Isaac, não desça ao Egito. Deus diz mais, habita na terra que eu te disser. Habita onde eu te disser. Deus está falando para ele assim, eu sou a tua provisão. Eu não posso te faltar. E aqui eu lembro do Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Esta é a tradução correta do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Não são as coisas que não me faltarão. Quem não vai me faltar é o Senhor. Porque eu posso ficar sem as coisas. Eu posso ter crises. Eu posso enfrentar a escassez. Pode me faltar qualquer coisa. Mas o Senhor não pode me faltar. Então Deus diz, habita onde eu te disser. Deus está dizendo assim, eu, Isaac, sou a tua provisão. Você estando debaixo da minha palavra, você andando segundo a minha direção, nada vai lhe faltar, porque eu, o Senhor, não lhe falto. E quem está falando com ele aqui é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. No verso 5, eu estou seguindo os versículos que estão na leitura bíblica em classe. O verso 5 diz assim, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Peregrina nessa terra. Tem que ter muita fé e paciência e confiança naquele que está falando para ser peregrino na terra da promessa. E quando nós lemos Hebreus capítulo 13, versículo 9, nós vemos que pela fé, Abraão, pai de Isaac, ele foi peregrino também na terra da promessa. Ora, Isaac poderia falar com Deus, Deus, espera aí, esta terra é a terra que o Senhor prometeu ao meu pai. Essa terra aqui, eu sou herdeiro legal dela. O Senhor prometeu a mim. Por que eu tenho que peregrinar? Mas o Senhor diz, peregrina, vai ter o tempo certo em que a tua semente, em que a tua descendência vai herdar todas estas terras. Por enquanto, peregrina. E é interessante que assim como Abraão
obedeceu ao Senhor. Isaac também foi peregrino na terra da promessa. No versículo 4, o Senhor vem e reitera, ou seja, renova as promessas que foram feitas a Abraão. E ele diz assim: eu vou multiplicar a tua semente, e ela vai ser como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. Ou seja, Deus está renovando o pacto que fez com Abraão. No verso de número 5, Deus diz assim: porquanto Abraão, teu pai, obedeceu a minha voz. Abraão, teu pai, obedeceu a minha voz. Para obedecer a voz de Deus, é preciso ouvir a voz de Deus. Você só pode obedecer a algo que você já ouviu. E a pergunta que fica é: como ouvir a voz de Deus? E aqui tem uma regrinha básica que eu aprendi e que eu sempre repito a respeito de como ouvir a voz de Deus. Desde que eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci, e esta é a maneira de você entender, ouvir e entender o Senhor. Como ouvir a voz de Deus? Você só pode obedecer aquilo que você ouve. Como ouvir a voz de Deus? De que maneira que Deus fala conosco? Deus fala de 3 maneiras. Deus fala através da letra da voz, Deus fala através do espírito da voz e Deus fala através do caráter da sua voz. O que seria a letra da voz? A letra é o que Deus disse. Esta é a letra da voz, o que Deus disse. O que é o espírito da voz? O que Deus está dizendo. A letra, o que Deus disse. O espírito da voz, o que Deus está dizendo hoje, através da sua palavra, usando os seus vasos, o que Deus está dizendo hoje para você e para mim. Em terceiro lugar, o caráter da voz. Deus jamais vai falar algo contrário àquilo que Ele falou na letra. Contrário àquilo que Deus falou na sua palavra. Deus não se contradiz. Se você ouviu alguma profecia ou algum profeta, entre aspas, trouxe algo a você que lhe deixou confuso, que você não conseguiu compreender e que vai contra algum princípio doutrinário da palavra de Deus, esta profecia não é de Deus, porque Deus não vai contra si mesmo. Deus tem um caráter e Ele jamais vai contra o seu próprio caráter. Aprenda esses princípios. Como ouvir a voz de Deus para obedecê-la? Deus fala através da letra da voz, daquilo que Deus disse. Deus fala através do espírito da voz, o que Deus está dizendo hoje através da palavra. E Deus sempre fala de acordo com o seu caráter. O versículo 5 diz mais. Diz que Abraão obedeceu à voz de Deus e guardou. Ou seja, aquilo que você ouviu, ele tem que descer ao coração e ser colocado em prática. O verso de número 6 diz o seguinte: assim habitou Isaque em Gerar. E parece que esse verso não tem nada, mas é interessante que quando você vai buscar o termo hebraico para Gerar, esta cidade dos filisteus, Gerar significa lugar de pernoite. Gerar significa também alojamento. O que isto quer dizer? Que aquele momento, aquela noite escura que talvez você esteja passando, enfrentando uma crise, enfrentando o deserto, enfrentando escassez, isto quer dizer que esta noite escura vai passar, porque você está habitando em Gerar. Gerar é lugar de pernoite. Ou seja, o choro que você está trazendo hoje, ele vai dar lugar para alegria. Ele vai dar lugar para lágrimas de alegria, para o canto de vitória. E Deus vai trazer a abundância, assim como trouxe para Isaque. A abundância vai chegar na tua tenda de tal maneira que os próprios filisteus, quem são os filisteus? Aqueles inimigos, entre aspas,
eles vão profetizar que você é mais poderoso do que eles. Foi isso que os filisteus fizeram. Em Gênesis 26, verso 16, eles disseram a Isaac: és mais poderoso do que nós. Deus abençoou Isaac em gerar de tal forma que ele semeou, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos que a terra não produzia, Isaac semeou e ele produziu e deu muito fruto, de tal forma que ele se enriqueceu, que ele teve um sucesso tremendo em meio aos filisteus, a ponto dos filisteus darem testemunho dele, que ele era mais poderoso do que eles. Então, se você está habitando em Gerar, você não é melhor do que Isaac. Pense que este é um lugar de pernoite. Gerar significa lugar de pernoite. Então, esta noite vai passar. O dia vai vir. E a sua trajetória será mudada, assim como foi a de Isaac, que saiu de um ambiente de crise para ter sucesso em Gerar, terra de filisteus. Bem, esses são os princípios que eu queria trazer para vocês no tópico de número 1. E aí você pode trabalhar mais a fundo. Nos tópicos 2 e 3, eu quero apenas levantar aqui uns pontos para você trabalhar. No tópico 2, o que você pode explorar aqui? O erro de Isaac, que ele errou ao mentir que Rebeca era sua irmã, erro esse que seu pai já havia cometido. Mas aqui no tópico 2, você também pode explorar a maneira como ele trabalhou com a inveja dos filisteus. Porque a Bíblia diz que os filisteus o invejavam, porque a terra, a colheita dele era maior, porque o rebanho dele era maior, porque Deus o abençoava sobremaneira, e os filisteus o invejavam. Mas mesmo assim, ele não entrou em nenhuma briga, em nenhum atrito. Isaac se comportou como um homem de Deus. Então, se por um lado ele errou ao mentir sobre Rebeca, você pode explorar esse ponto. Por outro lado, ele soube lidar com a inveja dos filisteus. Então nós precisamos também saber lidar com aqueles que não nos amam, com aqueles que nos odeiam, que querem ver a nossa derrota. Nós não podemos retribuir. Isso não é evangelho. O evangelho ensina a nós amarmos os nossos inimigos. No ponto 3, que é cavando poços em tempos de crise, eu trago aqui algo para vocês, que quem decide cavar poços, o que seria cavar poços? Seria buscar as profundezas da verdade. Aqui fala buscar a palavra a fundo. Aqueles que estão dispostos a cavar poços vão encontrar oposição, sempre. Porque sempre o inimigo vai levantar alguém para ser contra aquilo que você está fazendo, para vir e entulhar os seus poços, assim como fizeram com Isaac. Por 2 vezes, os homens de Isaac, eles abriram poços e os filisteus vinham e entupiam os poços de Isaac. Você pode ver isso no tópico 3. O poço de Ezeque. Ezeque significa contenda. Foi o primeiro nome que ele deu ao primeiro poço. O segundo poço ele chamou de Sitna, que significa inimizade. Mas teve um terceiro poço. E esse terceiro poço, pelo que eu vi aqui, não foi citado na lição. O terceiro poço é o poço de Reobote. Ele nominou de Reobote. O que significa isso? Significa lugar amplo. Porque no terceiro poço, os filisteus não mais o seguiram. Eles desistiram. Então ele diz, o Senhor alargou o nosso espaço. O Senhor está nos dando um lugar amplo. E foi este o nome que ele deu ao terceiro poço. Então aprenda algo. Que se você não revidar, se você não se comportar como os próprios filisteus, logo eles vão desistir. Porque eles vinham, entulhavam o poço de Isaac, achando que Isaac ia desistir e ia sair dali. Não, Isaac abria outro poço, até que eles desistiram. Então Deus deu a Isaac um lugar amplo.
Esses são os conceitos que eu queria trazer para você. E finalizando esta aula, eu concluo dizendo que o caminho trilhado por nossos pais no passado, eles podem nos ensinar e muito a nós vivermos hoje. Ou seja, Isaac tinha que olhar para o passado, para os passos do seu pai Abraão e aprender com ele. Assim também nós temos que aprender com os nossos pais. E aqui pais eu posso falar em duplo sentido, tanto no sentido biológico quanto pais, principalmente pais espirituais. Nós precisamos olhar para as pegadas dos nossos pais e aprendermos como eles se comportaram quando eles enfrentaram os momentos de crise. É necessário aprendermos com aqueles que já passaram por este caminho. Que Deus lhe abençoe ricamente, que a sua aula seja produtiva a cada dia mais. Não deixe de dar o seu joinha e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Deus os abençoe ricamente.